Quando a gente terminou o jogo da seleção brasileira contra o Japão, acho que todo mundo falou, rapaziada, agora é a vez da gente. Talvez estejamos muito mais próximos do Hexa do que em outros anos. Porque, afinal de contas, a seleção brasileira mostrou uma resiliência muito grande diante dos japoneses. Só que a gente tem que entrar aqui num ponto que é o seguinte: depois da gente ver como foi o jogo da França ontem, a gente de fato toma um banho de água fria e fala assim, cara, não é tão fácil quanto se imagina e talvez a gente não esteja tão perto assim, né? Porque, nitidamente, a seleção da França tem a melhor seleção dessa Copa do Mundo. Disparado, tá? Aliás, não só dessa, como das últimas 2 Copas do Mundo. Ou seja, desde 2018, a França tem a melhor seleção do planeta. Eles ganharam uma, perderam outra na final para a Argentina nos pênaltis, e a tendência é que eles cheguem na final dessa vez novamente. Então, a seleção da França, assim, é disparado melhor em campo. Basta vocês verem o que o Dembélé, o Olise e o Kylian Mbappé juntos conseguem aplicar de potencial em campo. Quando esses caras resolvem jogar bola, não tem pra ninguém, é bizarro. Basta 5, 10, 15 minutos e a França acabou com o jogo. A seleção da Suécia, que é uma seleção forte, tem o Alexander Isak, maior contratação da história da Premier League, em termos financeiros, tem o Gyökeres, campeão com o Arsenal, não deu nem pro cheiro. Foi 3-0 e poderia ter sido mais, poderia ter sido muito mais. A seleção da França, quando quer, os caras jogam e acabou, não tem o que fazer. É torcer para o Mbappé ter um dia ruim, o Olise acordar com o pé esquerdo, é torcer pro Dembélé tá com a pontaria desafinada, e ainda assim é torcer pro, sei lá, o Désiré Doué não entrar bem no jogo, o Barcola, que fez gol ontem, o Ryan Cherki, que tá no banco. Então, assim, cara, é uma seleção muito forte. Mas, assim, Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? A história já nos mostrou que só ser favorito não basta. Por exemplo, assim, até mesmo a Argentina, ela não era favorita na última final e foi a campeã. E, assim, também a história já nos mostrou que seleções invictas, seleções imbatíveis, elas são até determinado momento. Então pode-se existir um momento em que, vamos colocar num cenário bacana aqui, França e Brasil se encontrem. No cenário normal, a França ganharia da seleção brasileira, assim como foi no amistoso, não faz nenhum ano que aconteceu lá nos Estados Unidos. Só que, se a seleção brasileira e a francesa jogarem, vamos colocar aí 10 vezes, a tendência é que a seleção brasileira vença 2 vezes, 1, 2, tá? Vamos colocar assim, 1, 2 vezes no máximo. Talvez a seleção francesa vença metade, e talvez os outros 2, 3 jogos sejam empate. Só que no dia da final da Copa do Mundo, talvez seja o dia que a seleção brasileira vença. Talvez seja o dia que o Vinícius Júnior acorde na tarde mais inspirada da história da vida dele, que o Bruno Guimarães faça a partida da vida dele, que de repente o goleiro Alisson faça a melhor partida da carreira. Talvez seja o dia que o Mbappé não acerte o chute. Enfim, cara, são muitas possibilidades, e por isso que o futebol é fascinante. Gigantes são derrubados o tempo todo. E a seleção brasileira já foi derrubada, porque a seleção brasileira é gigante, assim como a França. Então, é uma Copa do Mundo muito equilibrada, muito acirrada. Nós estamos vendo aí nesses 16 avos que praticamente pouquíssimas seleções estão passando assim, tranquilas. A França foi uma delas, mas a Inglaterra passou no sufoco, o Brasil passou no sufoco. Nós vimos a Alemanha caindo, a Holanda caindo. Então, assim, o futebol está muito bem nivelado por alto. E ouso dizer que de fato a França está umas 2, 3 prateleiras acima de todo mundo. Talvez pela experiência, pelo elenco base da última Copa do Mundo, a Argentina venha na sequência, até pelo ótimo futebol que o Lionel Messi está mostrando nessa Copa do Mundo. E depois, cara, bota tudo num bolo só e quem sobreviver dali é a terceira potência. Então, assim, ao meu ver, a seleção brasileira está atrás, nós temos carências e temos problemas no elenco, a lesão do Rafinha, a lesão do Lucas Paquetá, o baixo rendimento de alguns jogadores. Mas, como eu disse para vocês, a história já nos mostrou que só ser favorito não basta. A França, de fato, está caminhando passos largos, mas ainda não ganhou. Então, resta ver como que vai ser esse encontro se ele de fato acontecer. A seleção brasileira precisa passar pela Noruega, a França vai ter que passar pelo seu oponente, mas, convenhamos, a França é ampla favorita a ser campeã do mundo, mais uma vez, mas como eu costumo falar, futebol é jogado. Se for o dia do Brasil, nós temos aqui matéria-prima para bater de frente e desbancar essa França. Assim como a Argentina já fez na última Copa do Mundo, assim como outras seleções conseguiram em outras vezes. Então é isso, rapaziada. O que vocês acham dessa reflexão? Será que de fato a seleção da França está tão à frente assim? Ou os adversários que estão, de alguma maneira, inflando os números dessa seleção? O que vocês acham? O Mbappé tá voando, para mim, disparado o melhor jogador do torneio. E quando bater de frente com a seleção brasileira é aquilo, né? Nós temos a zaga finalista de Champions. Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal. Será que eles dois serão suficientes para a gente brecar o Mbappé? De repente o Olise, de repente o Désiré Doué, o Dembélé, enfim, vai ser fascinante, né, cara? Apesar da França ser muito favorita, a gente nunca vai saber a resposta até se de fato esse jogo acontecer, não é mesmo?